Irmãos, essa noite nós vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 56. Livro do profeta Isaías, capítulo 56. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Isaías, capítulo 56, de 1 a 8. Assim nos diz a palavra do nosso Senhor. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga ao eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros, aos que já se acham reunidos. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, quão maravilhosa é a sua palavra. Ela é inspirada pelo Senhor, através do seu Espírito Santo, e nós cremos que o mesmo Espírito é capaz e poderoso para nos iluminar nesse momento, para extrairmos da sua palavra aquilo que ela quer nos ensinar, aquilo que o Senhor quer nos transmitir através dela. A nossa humilde oração é para que o Senhor use o seu servo nessa noite, na exposição da palavra, e cada um dos seus servos que a ouve, para que sejam edificados através dela, confrontados, confortados, e que o efeito da sua palavra em nossa vida, de maneira geral, redunde em honra, glória e louvor ao nome santo do Senhor. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vocês já se imaginaram alguma vez saindo da situação social que vocês têm e indo para uma situação social muito superior? Eu quero dizer, vocês já pensaram sair da pobreza e ir para a riqueza? Ou sair da condição de simples cidadãos comuns e irem para a nobreza? Eu às vezes me pego pensando sobre isso. Creio que as meninas desde sempre pensam mais sobre isso, querem ser princesas, encontrarem um príncipe encantado. E é pensando nisso que eu me lembrei de um evento no dia 19 de maio de 2018 que repercutiu no mundo inteiro. O casamento do príncipe Harry de Gales com a atriz Meghan Markle. Esse casamento repercutiu demais, mas não só porque era o casamento de um príncipe, mas porque era o casamento de um príncipe com uma plebeia, com uma mulher comum, conhecida tão somente pela sua profissão, mas com uma vida comum, como a de qualquer outro. Mais do que isso, porque era uma mulher ativista feminista, uma mulher que vivia a vida de uma forma até mais desregrada do que as pessoas comuns, de maneiras comuns. E agora essa mulher que não aceitava nenhum tipo de ordem, nenhum tipo de imposição, integra a realeza e passa a viver debaixo de condições de regras e cerimonialismos.
ela mudou drasticamente de vida. Foi chamada de fora para dentro da alta realeza inglesa e agora precisa viver da maneira que eles exigem. O texto que nós lemos fala de algo semelhante ao dessa história. Fala de Yahvé, o Deus verdadeiro, o Deus que se revela com o seu nome pessoal, incluindo graciosamente pessoas à sua aliança e mostrando a essas pessoas algumas características dessa aliança que ele faz. Ele mostra as suas exigências, por exemplo. Ele mostra a amplitude dessa aliança e os resultados práticos dela na vida do povo, na vida daqueles a quem ele inclui dentro dessa aliança. Mas antes de nós olharmos para o texto propriamente dito, é necessário que nós saibamos que o livro de Isaías, ele é dividido em 4 partes contextuais. A primeira parte, do verso 1 ao verso 6, é o contexto chamado de prólogo, ou introdução, ou resumo do livro. É a revelação de Deus chegando a Isaías, explicando as razões daquilo e o comissionamento dele no capítulo 6. Depois nós temos uma segunda divisão, que vai do verso 7 ao verso 39, que pode ser chamada de divisão do contexto assírio, quando o povo de Deus era de fato sobrecarregado pelos assírios. Depois de 44 a 55, nós temos uma divisão dirigida aos exilados. E por fim, do verso 56, do capítulo 56, que é onde nós lemos, até o capítulo 66, nós temos oráculos, profecias dirigidas àqueles que serão remanescentes, aqueles que voltarão, aqueles que estarão em situação pós-exílica. Em 2 temas principais, nós podemos definir o livro de Isaías como tendo o primeiro tema, acusação e juízo, do capítulo 1 ao capítulo 39, e depois do capítulo 40 ao 66, perdão divino, livramento e restauração, porque Deus condiciona a graça, como nós lemos na liturgia no versículo 55, vinde sem dinheiro e comprai, isso é, recebam de graça aquilo que eu estou dando. E agora, do capítulo 56 em diante, o que nós temos é uma aplicação da exigência de justiça de Deus, que só pode ser feita mediante a graça que Ele mesmo concede. Ou seja, Deus exige às pessoas que andem em retidão, as pessoas por si mesmas não podem, Deus derrama a sua graça sobre as pessoas, e após a graça derramada e recebida por parte daqueles que Ele inclui na aliança, eles podem viver da maneira que Deus quer. O capítulo 6 fala sobre isso, meus irmãos, exatamente sobre isso. Ele fala de Yahvé, o Deus verdadeiro, declarando as exigências da sua aliança, declarando a amplitude da sua aliança e os resultados da sua aliança, e é isso que nós vamos ver hoje. Do versículo 1 ao versículo 2, nós vemos Yahvé declarando as exigências para fazer parte da sua aliança. Mantende juízo e fazei justiça. E no verso 2, guarde de profanar o sábado e guarde a sua mão de cometer qualquer mal. O que Yahvé quer dizer com isso? Que você consegue conquistá-lo através da obediência? De forma nenhuma. Que você consegue alcançar um ingresso de entrada na aliança e no povo de Deus através da sua obediência? De forma nenhuma. O que Yahvé quer dizer através do profeta Isaías é que, se alguém está incluso na sua aliança pela sua graça, deve respondê-la com obediência. A manutenção da aliança que nós temos com Deus é a nossa obediência mediante Ele. E Ele exige, aqui no texto que nós estamos olhando, a obediência moral e a obediência cerimonial. A obediência moral está relacionada com o que eu disse: manter o juízo, fazer justiça e guardar a mão de cometer qualquer mal. Meus irmãos, manter o juízo e fazer a justiça nada mais é do que se relacionar com a lei de Deus, com a lei moral de Deus, da forma que Ele instituiu em 2 modelos. Primeiro, passivamente, aceitando a lei.
Isso significa manter o juízo. Entender que se a lei determina alguma coisa, que se a lei fala sobre alguma coisa, a lei deve ser obedecida, deve ser aceita, deve ser acatada e deve ser mantida na sua prática. Mas ele também diz sobre uma forma ativa de cumprir a lei, fazendo a justiça, isso é, de aplicar a lei na forma de vida individual, coletiva, como povo, como igreja, independente dos gostos, dos prazeres e assim por diante. Nós inclusive falamos sobre isso na última pregação em Tiago. Mas aqui nós estamos observando que isso é mais do que orientação, é mais do que um conceito, é ordem expressa de Yahvé. E quando Yahvé, o Senhor Deus, ordena alguma coisa, nós temos sempre que nos lembrar que não é só uma ordem, mas é a expressão da sua vontade. Quando Yahvé dá uma ordem, ele não só está sendo um impositor daquilo que ele quer, mas ele está revelando ao seu povo o que ele quer, o que condiciona a nossa obediência não só ao temor, mas também ao amor. Nós obedecemos porque ele manda, mas nós também obedecemos porque é a vontade dele e nós o amamos. E amando ele, nós fazemos a sua vontade. O Senhor Jesus Cristo disse isso claramente: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Porque é vontade revelada de Deus a nós. Façam assim. Além disso, irmãos, Yahvé quer obediência cerimonial. Ele diz para que o povo guarde de profanar o sábado. E aqui no texto e no contexto de Isaías nós temos 3 fundamentos para o sábado. Inclusive hoje na nossa escola dominical nós falamos muito sobre isso lá na classe dos jovens. E esses conceitos são basicamente observados no capítulo 58, no verso 13. Vejam lá comigo, capítulo 58, verso 13. Yahvé está condicionando aqui e diz: se desviares o pé de profanar o sábado, então isso é, o sábado aqui proíbe alguma coisa. E o que ele está proibindo? De cuidar dos seus próprios interesses. Yahvé está dizendo o seguinte: cerimonialmente, vocês devem me obedecer naquele dia, não cuidando de guardar os seus interesses, mas os interesses religiosos voltados a mim. Há uma proibição. Se nós continuarmos olhando, nós vamos perceber. No meu santo dia, o dia do Senhor, o sábado, é para ser santificado. Assim foi em Gênesis, quando ele termina de criar todas as coisas, ele descansa e santifica o dia. No Decálogo, em Êxodo 20, a mesma coisa. Guardem o dia de sábado para o santificarem. As exigências não mudam. E o terceiro conceito é que você deve descansar espiritualmente nesse dia. Continue vendo comigo aí o verso 13. Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra. Cerimonialmente, Yahvé está colocando as suas exigências para a manutenção da aliança. O que ele está dizendo é o seguinte: vocês que são parte do meu povo, porque eu os agraciei com isso, devem me obedecer moralmente, fazendo a minha vontade e aquilo que eu deixei como ordem, não só através do decálogo, mas através de tudo que os profetas ensinaram a vocês durante todo o tempo. E devem me obedecer cerimonialmente, reservando um dia completamente voltado a mim. Se nós observarmos o que era feito no sábado, irmãos, nós vamos ver que de fato era um dia religioso. E nós não podemos ter problema com essa palavra. A palavra religião vem de religar. É a ideia de o homem sendo religado com Deus. E a nossa religião é verdadeira, porque ela de fato nos religa com o Criador, com o Redentor, com o Salvador. E Yahvé exige isso do seu povo na manutenção da aliança. Se religuem comigo. O trabalho do sábado era descansar em Yahvé.
Era ir até onde ele havia determinado para que o encontro fosse feito. Os sacrifícios e holocaustos eram entregues nesse dia. Tudo aquilo que apontava para um religamento perfeito na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo era feito nesse dia e se perpetua. Yahvé está comunicando ao seu povo que dentro da sua aliança deve haver obediência moral e cerimonial. Isso é manutenção e identidade do seu povo. Nós também falamos sobre isso hoje na escola dominical e nós nos aprofundamos tanto, foi tão bom, porque nós conseguimos chegar à compreensão de que, de fato, ter um dia voltado a Deus mostra, determina uma característica fundamental para cada um de nós. É identidade religiosa. Nós deveríamos ser conhecidos como o povo que guarda um dia a Deus. Já pensaram nisso? Deus determinou. E Ele diz que esse dia não deve ser profanado. Dentro desse princípio de obediência, através da graça que foi concedida ao povo, Deus, em sua infinita bondade, ainda abençoa aqueles que fazem essas coisas. Veja que há um princípio de retribuição, de bem-aventurança. No início do verso 2, bem-aventurado o homem que faz isto e o filho do homem que se firma nisto. Bem-aventurado. Algumas traduções traduzem essa palavra por feliz ou felicidades, porque realmente a bem-aventurança é um contexto, um sentido de felicidade, mas a gente tem que se lembrar que é muito mais do que isso. É felicidade provinda de bênção em retribuição a alguma ação que se faz. O princípio crucial de bem-aventurança é retribuição. A gente pode ver isso no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não faz o mal, em resumo, e faz o bem, porque ele será como a árvore plantada junto às correntes, cuja folhagem não seca, ele não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Essa é a bem-aventurança. O homem que não faz o mal e faz o bem, recebe da parte de Yahvé retribuição, e ele é feliz por conta dessa bênção, provida da sua obediência. Nós temos também um sentido de bem-aventurança explícito no Novo Testamento, em Mateus 5, quando o Senhor Jesus Cristo começa a proferir aquele famoso sermão, o Sermão do Monte. E ele diz: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, e assim por diante. Mas o que mais me chama a atenção é que muitas vezes o princípio de bem-aventurança pode parecer um pouco paradoxal, um pouco estranho, porque ele diz: bem-aventurados, retribuídos e felizes provindos de bênção, aqueles que são perseguidos pelo amor do meu nome, porque fizeram assim com os que vieram antes de vocês. Mas ainda assim, há uma promessa de bênção que nos alegra, que nos deixará felizes. Isso é interessante para o contexto, e por isso eu contextualizei os irmãos antes de começar a mensagem. O povo está exilado, boa parte dele pelo menos. Outra parte encontra-se naquele Israel deserto. Como é possível se alegrar nessa situação? O que Deus está dizendo é o seguinte: se vocês me obedecerem moral e cerimonialmente, vocês certamente terão alegrias. Vocês certamente serão bem-aventurados, independente da situação. Por isso, pode parecer um pouco paradoxal quando a gente diz bem-aventurado aquele que é perseguido. Mas a Vé está dizendo o seguinte: se ele é perseguido por conta do meu nome, ele vai ser feliz, ele vai ser bem-aventurado, ele receberá a bênção da parte do Senhor. Por isso, irmãos, a gente vê que Yahvé declara as exigências dele quanto à sua aliança. Ele exige obediência moral, cerimonial, e ele retribui abençoando aqueles que cumprem. Porém, mais do que isso, irmãos, Yahvé declara a amplitude da sua aliança. Muitas vezes nós paramos para pensar sobre a aliança de Deus, principalmente quando nós estamos olhando para o Antigo Testamento e pensamos o seguinte: só Israel era povo de Deus.
Às vezes a gente comete um erro até maior de pensar que todo mundo de Israel era povo de Deus e era salvo por Deus. A gente pode observar que não. Primeiro, porque estrangeiros sempre foram acrescentados ao povo de Deus no Antigo Testamento. Segundo, é que Deus era o Deus revelado em Israel, mas ele não era o Deus só de Israel, porque ele é o único Deus, ele é o Deus de todos. No entanto, ele se revela pactualmente, primeiramente a Israel. E outra coisa, nem todo israelita era salvo. A pregação de João Batista deixa isso muito claro. Arrependei-vos, produzi frutos dignos de arrependimento, porque não adianta vir com essa conversa de dizer que é filho de Abraão, porque se Deus quiser, ele suscita das pedras filhos de Abraão, ou seja, aplicando para nós hoje, não vem com essa de que você nasceu na igreja, é filho de crente, seu pai é diácono, sua mãe é parte da junta de missões da igreja, ou faz alguma coisa, e você cresceu lá, foi batizado lá. Isso não significa que você é salvo, que você faz parte da aliança de Yahvé. Isso não é desculpa, porque se Yahvé quiser, ele pode suscitar das pedras crentes para ele. Mas a sua aliança é ampla, e é aí que eu quero chegar. Nós temos aqui, a partir do verso 3 e até o verso 7, a declaração de Yahvé, mas contida dentro de um prelúdio, um prólogo de Isaías, que é o verso 3, dizendo que a sua aliança se estenderá a duas classes de pessoas, e que logo à frente nós vamos ver que representam todas as pessoas. Ele diz, não fale o estrangeiro, e aqui quem está falando é Isaías, é um comentário do autor, não fale o estrangeiro, que se houver chegado ao Senhor dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tampouco digo eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Isaías já havia recebido revelação da parte de Deus, recebe inspiração do Espírito Santo para escrever essas linhas, e ele, sabendo o que Deus havia dito a ele, fala pelo povo, para calar as suas ansiedades. Não diga ao estrangeiro que vai ser expulso, e não diga ao eunuco que é como árvore seca. Agora percebam que coisa interessante. Primeiro, nós vamos falar sobre os estrangeiros. É interessante nós percebermos esse argumento de Isaías para falar sobre o estrangeiro. Qual seria o temor de um estrangeiro em relação à aliança de Yahvé? Que ele tornasse a ser um estrangeiro. Se nós formos pensar hoje, nós que somos crentes, como seria se Deus nos expulsasse da sua aliança? Isso dói no seu coração? Chega a te dar calafrios quando você pensa? Imagine hoje Deus fazer com que você volte à imundícia que você vivia antes de ser salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Imagine o terror, que horror. Eu chego a tremer. E o medo do estrangeiro era esse. Nós viemos de fora, não fazemos parte de Israel. Ou então aqueles estrangeiros que se agregavam ao povo durante o exílio e diziam, nós estamos aqui porque o povo está cativo, o povo está aqui oprimido e nós nos agregamos, mas quando eles voltarem para a cidade deles, Yahvé não vai aceitar a gente. Esse era o medo dos estrangeiros. Mas a declaração que Isaías dá é que eles não precisam dizer isso. E aí no verso 4 a gente vê o Senhor falando novamente. Por que ele não precisa dizer isso? Porque assim diz o Senhor. Veja aqui, primeiro ele fala aos eunucos, mas depois no verso 6 ele fala aos estrangeiros. Vamos olhar os estrangeiros primeiro, depois nós voltamos aos eunucos. Aos estrangeiros que se achegam ao Senhor para o servirem e para o amarem o seu nome, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçando a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. O que Yahvé está dizendo é o seguinte: não interessa se você é estrangeiro, se você veio até mim porque eu compartilhei da minha graça e te incluí na minha aliança, de maneira alguma você sairá dela, mas há uma manutenção para essa aliança, e aqui as exigências estão explícitas novamente. Ao estrangeiro que vem para me servir, e é interessante que a palavra para servir aqui é a mesma utilizada para os sacerdotes que serviam no templo.
E a palavra para serem meus servos é a mesma que está em Isaías 53, falando sobre o servo sofredor. O que ele está dizendo é o seguinte: aqueles que vierem para a minha aliança virão de maneira completa como aqueles que já são da minha aliança desde que eu me revelei. A amplitude da minha aliança não se limita geograficamente a Israel ou a qualquer outro lugar. Ela é global. Povos de todos os lugares, pessoas de todas as nações podem vir. Lembremos-nos das ordens do Senhor Jesus Cristo aos discípulos: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A aliança é expandida, ela tem uma amplitude muito grande. E aqueles que se achegam à aliança e participam da manutenção dessa aliança, moral e cerimonialmente, não serão expulsos dela. Mas o mais interessante é nós observarmos o que é dito aos eunucos também. Os eunucos, irmãos, são aqueles homens fisicamente incapazes de terem posteridade. Isso acontecia por diversas formas naquele tempo. Eles poderiam nascer assim, acontece. Eles poderiam também, em rituais pagãos, ao se consagrarem a deuses, terem as suas genitálias cortadas. Ou, como é provavelmente o caso de Daniel, quando eram exilados, o povo fazia isso com eles para servirem na casa do rei. Eu digo isso porque Daniel era coordenado na Babilônia pelo chefe dos eunucos. Provavelmente indica que Daniel tenha sido feito eunuco lá na Babilônia. E isso é importante para nós, porque mais do povo poderia ter sido feito também. Essa palavra utilizada também para eunuco é a mesma utilizada para descrever Potifás, lá em Gênesis. Porque ela também carrega um aspecto de pessoas que trabalham para a autarquia, que têm cargos muito altos dentro das casas dos reis, dos chefes de estado daquele tempo. E isso é interessante, porque as duas coisas podem estar associadas. Porque se um homem iria trabalhar diretamente na casa do rei, ele tinha essa prática de deixá-lo eunuco, para que ele não se envolvesse com as mulheres do rei, para que ele não se envolvesse com as mulheres dos chefes. Então as duas coisas estão relacionadas. E a preocupação principal para um judeu que não podia ter posteridade era a sua honra. Uma das coisas que o judeu valorizava é a sua posteridade, a quantidade de filhos que teria, o seu nome se perpetuando, porque as histórias dos patriarcas narram isso: Abraão, Isaque e Jacó, e as tribos sendo divididas com os filhos deles. Para o judeu era muito difícil entender que ele não teria posteridade. E mais do que isso, em Deuteronômio 23, nós vemos que há uma lei para que os eunucos não participem das cerimônias religiosas. Percebam, o estrangeiro certamente é alguém de fora, mas o eunuco podia ser alguém de fora tanto quanto alguém que já era parte do povo. Imagine a preocupação de não poder mais ser aceito por Yahvé por conta daquilo que havia acontecido com ele. E a gente vê que não é isso. A amplitude da aliança do Senhor mostra que não é assim. Ele diz aos eunucos que dão manutenção à minha aliança, que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada, isso é, moralmente agem bem, e abraçam a minha aliança. Olha o que acontece. E mais uma vez a gente vê o princípio de bem-aventurança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros, o que é muito importante, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Percebam, os eunucos não podem ter filhos, estão preocupados com isso, e Yahvé diz: se vocês derem manutenção à minha aliança, se vocês me obedecerem moral e cerimonialmente, eu darei posteridade a vocês que acham que não podem ter. Eu darei um memorial a vocês e um nome que é melhor, que é superior ao caso se vocês pudessem ter filhos e filhas. Porque assim como vocês ficaram eunucos, os filhos também poderiam e a posteridade acabar ali, ou poderiam ser inférteis e não ter filhos, ou poderiam morrer em alguma guerra. Isso é,
Mesmo que o eunuco pudesse ter filho, não era garantia que a sua posteridade continuaria. Mas o que Yahvé diz aqui é que ele vai dar algo superior a isso. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. A amplitude da aliança de Yahvé não é só no que diz respeito a buscar pessoas de todos os lugares, mas é o resultado dessa aliança dentro do contexto da própria pessoa. Ele dá coisas superiores a que a pessoa poderia alcançar. Vejam, irmãos, como Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, vai ao encontro das nossas necessidades e faz algo muito maior do que qualquer um de nós poderia fazer. Nós devemos nos lembrar, irmãos, que assim diz o Senhor. Quando nós pensamos sobre todo esse conceito de coisas, sobre todas essas proibições e liberações, sobre toda essa questão de que ainda aquela pessoa que está no pó, acabada, derrubada, pode se tornar alguém dentro da aliança de Yahvé, uma pessoa comum pode ser levantada, assim como nós fomos. Isso é um conceito bíblico, é escritura. E então nós vemos que Yahvé declara as suas exigências, ele declara a amplitude da sua aliança. E agora nós vamos ver que Yahvé declara os resultados da sua aliança. Isso nós podemos ver a partir do final do verso 7 até o final do verso 8. Quando ele diz sobre os eunucos e sobre os estrangeiros, ao fim, ele diz uma coisa muito, muito importante para nós. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Agora, quem é que podia ir até o altar e oferecer holocaustos e sacrifícios? Os sacerdotes, os levitas é que poderiam fazer isso. O que Yahvé está dizendo aqui é o seguinte: todos vocês serão como os sacerdotes e como levitas. Os resultados da aliança de Yahvé, em primeiro lugar, são de aceitação. Quando Yahvé aceita uma oferta, não é a oferta que ele está aceitando, é o ofertante. A oferta que Caim ofereceu a Deus não foi aceita, não por causa da oferta, porque a mesma oferta é instituída pelo próprio Yahvé lá em Levítico. Ele não aceitou o ofertante. E por isso ele diz a Caim: é certo de que se você proceder bem, serás aceito. Aceitação. Yahvé diz que os holocaustos e os sacrifícios serão aceitos no altar, no lugar onde os sacerdotes faziam os sacrifícios, os holocaustos, entregavam as ofertas que eram entregues a Yahvé, ao Deus da aliança. No entanto, irmãos, é interessante nós observarmos que o Senhor Jesus Cristo, que é o perfeito sacrifício, o holocausto perfeito, é que faz com que essas coisas sejam possíveis, porque não significava que um eunuco, ou que um estrangeiro, ou que qualquer pessoa pudesse de fato adentrar o templo, ir ao altar, sacrificar. O que Yahvé está dizendo é a respeito de alguém que faria isso por todos, para a amplitude da sua aliança. E o Senhor Jesus Cristo cita a próxima parte do texto, e nós lemos na liturgia em referência a isso, porque é dito que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então ele está dizendo, a amplitude da minha aliança para todos será o fato de que todos poderão se achegar diretamente à minha presença. Eunucos, estrangeiros, pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas que vieram da lástima do pecado, da sarjeta total, agora poderão se achegar a mim. E isso só é possível em Cristo. E no episódio que nós vemos o Senhor Jesus Cristo adentrando o templo e expulsando os comerciantes, o que ele está fazendo é dar manutenção cerimonial e moral na aliança.
Cerimonial porque os cambistas estavam profanando o dia do Senhor, fazendo comércio no sábado, vendendo aquilo que seria ofertado. E eles utilizavam o pátio dos gentios, que era onde os estrangeiros e os eunucos deveriam ficar. E eles não estavam conseguindo entrar no templo por conta dos cambistas que ficavam ali. É interessante nós observarmos e fundamental de que o Senhor Jesus Cristo, Yahvé encarnado, não só é o sacrifício e o holocausto perfeito, que faz com que todos possam se achegar a Deus como sacerdotes, isso é diante da sua presença, direta e objetivamente, mas ele faz questão de que isso de fato aconteça, e ele mostra que é importante que isso aconteça. Ele não só torna possível, mas ele enfatiza o que deve ser feito. Aceitação, irmãos. O Senhor Yahvé, o Deus que se revelou em Israel e é revelado a nós através das Escrituras, aceita a todos em Cristo, a todos aqueles a quem o obedecem. Por isso nós voltando para aquele texto sobre o que o Senhor Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama, ele continua dizendo, e é esse também que eu amo, será amado do meu Pai. Percebam que a manutenção da aliança mostra todas essas coisas para nós. Porém, mais do que isso, um dos outros resultados da aliança de Deus é a congregação. Ele não deixa dispersos aqueles que são seus. Vejam só, ele diz no versículo 8, chancelando, entre aspas, tudo aquilo que fora dito até agora. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, isso é, que traz do exílio babilônico aqueles que estão lá para junto do povo novamente. Ainda congregarei outros aos que já se acham congregados, aos que já se acham reunidos. E aqui duas coisas importantes, irmãos, e nós já vamos caminhar para o fim. Primeira coisa é que o Senhor congrega àqueles que estão dispersos, congrega a outros, e quando nós lemos esse texto, nós temos o costume de nos entender como sendo já parte da aliança, e de que o Senhor vai congregar outras pessoas lá fora, mas esse texto, objetivamente, está falando de cada um de nós. Nós somos estrangeiros dentro do povo de Deus. Ele não se revelou a nós primeiro, se revelou a Israel primeiro. Nós somos agregados à igreja do Senhor, que é uma igreja só desde o início. Mas nós somos os estrangeiros aqui. O que Yahvé está dizendo para o povo é o seguinte: do mesmo jeito que eu vou fazer vocês voltarem da Babilônia, eu vou fazer um monte de povo que está no meio do pecado, perdido pelo mundo inteiro, vir se congregar a vocês. Um dos resultados da aliança de Yahvé é congregação. E aqui, entre parênteses, a segunda coisa: você não pode ser um desigrejado. E hoje esse movimento cresce. Essas pessoas dizem que não vão à igreja porque a igreja não é igreja, o que importa é a igreja invisível. Eles têm todo tipo de desculpa, mas a grande verdade é que, embora haja sim uma igreja invisível, um conceito de uma igreja universal, daqueles que foram, que são e que virão, há uma igreja física, visível, que é a expressão da invisibilidade da igreja do Senhor. Congregar faz parte do resultado da aliança, e se você não congrega, você não está incluso na aliança de Yahvé. E eu posso te garantir, porque você cerimonialmente não dá manutenção nessa aliança. Aplicando o texto direto e objetivamente para nós, o que nós podemos ver aqui? Primeira coisa, referente às exigências de Yahvé. Yahvé exige que nós guardemos o seu dia. Nós temos que guardar o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? O que é o sábado do Antigo Testamento, que hoje é o domingo, por conta da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, por conta do resultado, sendo o primeiro dia depois de uma obra de salvação consumada. O que é o dia do Senhor? É um dia voltado inteiramente para Ele, conforme Ele exige. É um dia em que os seus exercícios devocionais devem ser intensificados. É o dia em que a comunhão dos santos deve ser preservada. É o dia em que o Senhor quer toda a sua atenção a Ele. Você não pode se preocupar com os seus deveres seculares. Yahvé exige isso, não é uma opção. Ele não coloca isso como uma forma de, às vezes, você querer ou não, ou querer fazer só a metade. Não, é um dia de 24 horas voltado
a Ele, e tão somente a Ele, exceto pelas obras de misericórdia e caridade e necessidade. Agora olha só, por que então a gente deve guardar esse dia? É uma outra pergunta para a nossa aplicação. Porque Deus manda e porque nós amamos a Deus. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Expressa a sua vontade àquele que ama, e porque nós também o amamos, nós fazemos a sua vontade sem pesar no coração. Se você guarda o dia do Senhor, e isso te pesa, isso é ruim para você, isso é triste para você, tem alguma coisa errada aí. Porque deve ser um dia de descanso espiritual, é você se regozijar no Senhor. Se você não gosta do dia do Senhor hoje, você não vai gostar quando ele se manifestar de forma plena, porque é dito que o verdadeiro descanso ainda nos aguarda. É uma esperança, inclusive, escatológica, futura. Nós estamos aguardando aquele descanso pleno naquele que é o sábado encarnado, o Senhor Jesus Cristo na sua volta. Como guardar, então, o dia do Senhor? No sentido mais básico e restrito dessas exigências, nós temos que nos livrar dos interesses seculares e voltarmos a nossa atenção tão somente ao descanso. Como que a gente pode fazer isso? Eu te aconselho a diversas formas de guardar o dia do Senhor, o domingo. Primeiro, venha à escola dominical, acorde cedo, ore, venha com alegria para cá, faça chuva, faça sol, você não derrete na chuva. E o seu chefe sabe muito bem disso, porque quando você acorda na segunda-feira e está chovendo, você vai trabalhar do mesmo jeito. Então não tema mais ao seu chefe do que ao Senhor. Venha para a igreja no domingo de manhã, participe da escola dominical, goste da escola dominical, participe dos exercícios devocionais. Pegue o boletim na entrada quando você chega aqui na igreja. Quando você chegar na sua casa e reunir com sua família na mesa para orar e comer, ore, come, e depois da refeição, pegue o boletim e vá ler os textos da liturgia. Vá olhar os hinos, porque talvez tenha algum hino que você não sabe cantar e você pode aprender à tarde com a sua família. Olha que coisa boa. Você baixa o hino no YouTube ou em algum outro canal, ouve, canta junto, para quando chegar na igreja você congregar com seus irmãos e cantar louvores a Yahvé juntos. Descanse, durma um pouco, não tem problema, mas não pode ser um dia de ociosidade, você não pode passar o dia todo dormindo. Mas descanse, esteja descansado, sabe por quê? Porque segunda-feira, quando você chegar no seu trabalho, enquanto todos aqueles que não são o povo de Deus estão cansados, derrotados, às vezes com ressaca, e principalmente ressaca moral, você é a pessoa que chega alegre, dá bom dia para todo mundo, trabalha, produz, dá bom testemunho, é promovido, ganha aumento, isso tudo para a glória de Deus, porque você guardou o dia do Senhor. Assista filmes evangélicos, filmes cristãos, não deixe fazer o culto doméstico. Tem muita forma para você guardar o dia do Senhor de maneira deleitosa, preparando o seu coração para o culto e assim por diante. Mas além disso, nós temos exigências morais, fazer o que é certo. O que é fazer o que é certo? É fazer tudo aquilo que Deus quer que seja feito. E o que é não fazer aquilo que é certo? É deixar de fazer aquilo que Deus mandou. Quando você se abstém de fazer a vontade de Deus, você está errando. Então é uma ordem dupla, você tem tanto que fazer como não pode deixar de fazer. Omissão de fazer a vontade de Deus é errado, é pecado. Moralmente falando, você deve amar a justiça e fazer o juízo. Você deve caminhar fazendo aquilo que é certo, exigindo o que é certo e protegendo os injustiçados daquilo que é errado. Por que fazer o que é certo? Mais uma vez, porque é a manutenção da aliança. Como você pode dizer que faz parte da aliança de Yahvé? Como você pode dizer que é salvo em Cristo Jesus? Como você pode dizer que faz parte da igreja se você não ama a justiça e não faz aquilo que é certo? Não cobra que seja feito o que é certo, não exige aquilo que é certo, é desonesto. Esses dias nós compramos algumas coisas no mercado. E quando nós chegamos em casa, estávamos guardando, nós havíamos comprado 6 unidades de uma coisa, mas a caixa havia passado uma só. E nós íamos receber visita, eu falei com a Carol, amanhã eu volto lá para pagar. E impressionantemente, no outro dia quando eu voltei e falei, a menina não acreditou. Ela ficou assim, você veio fazer o quê mesmo? Eu falei assim, eu vim pagar a diferença, porque eu levei 6, vocês cobraram só 1. Não estou entendendo, você quer receber mais 5, então você não levou? Eu falei, não, eu recebi tudo direitinho, vocês fizeram a parte de vocês, legal. Só que eu não consegui pagar tudo, porque a moça do caixa cobrou uma vez só. E aí ela entendeu, achou aquilo estranho, e foi lá pedir para fazer.
E aí, mais incrivelmente ainda, a menina do caixa ficou brava porque deu trabalho para ela eu pagar tudo que eu tinha levado sem pagar antes. Agora uma pergunta. As pessoas poderiam nunca saber, mas o Deus que fez aliança comigo e me incluiu graciosamente nela sabe, Ele exige que eu faça o bem. E essa é só uma das coisas, e eu tenho certeza que cada um de vocês já passou por isso, irmãos, de ter que fazer o que é certo e amar a justiça. É assim que nós devemos guardar moralmente aquilo que Deus nos confiou e nos exige. Finalizando, de fato, irmãos, em relação à amplitude da aliança de Yahvé, isso é alcançar todos os povos, nós temos a responsabilidade do anúncio, missões, evangelismo, pregar o evangelho. Se Deus quer salvar a todos, no sentido de ter gente em todos os povos, nós somos agentes dele para que isso aconteça. Não porque nós somos bons, não porque nós somos demais, ou porque tem poder em cada um de nós. Não, porque ele determinou que essa é a nossa responsabilidade como seu povo. De graça vocês receberam, de graça vocês têm que dar. O aspecto é de que se você é salvo verdadeiramente em Jesus Cristo, você quer que aqueles que estão perdidos sejam também. E não adianta você ficar orando para missionário ir, para outro crente ir. É você que tem que ir. Você tem responsabilidade no anúncio da palavra, no anúncio do evangelho, no anúncio da aliança. E por fim, isso nos traz confronto e conforto. O seu confronto é que você tem responsabilidades mediante isso. E é um confronto muito grande mesmo, porque às vezes nós os omitimos, às vezes nós não temos coragem, às vezes nós oramos a Deus para que vá outra pessoa. É como há uma brincadeira aí que diz, que Isaías quando disse, eis-me aqui, envia-me a mim, alguns dizem, eis-me aqui, envia a outro crente aí porque eu não vou. Não pode ser assim a vida do crente, é responsabilidade dele. E o conforto, irmãos, é que olhando para esse texto eu me lembro de Atos 2,47, onde é dito que diariamente o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Embora eu tenha a responsabilidade disso, graças a Ele, a efetividade disso não depende nada de mim. Porque se dependesse, essa igreja estaria vazia, qualquer outra igreja estaria vazia, ninguém viria a Cristo, porque eu não tenho poder para convencer ninguém. Quem convence da justiça, do pecado e do juízo, quem regenera o coração dos outros, é o Espírito Santo. Isso é a ação de Deus, isso é confortante para nós. Irmãos, estou no seminário, no último ano, já estudei bastante coisa. Alguns irmãos são crentes há tantos anos, já estudaram tanta coisa. Tem o Instituto Bíblico aqui na nossa igreja, os irmãos estudam. Alunos de escola dominical são as pessoas mais sábias em relação à Escritura, porque participam da escola diariamente. E tudo isso que a gente aprende, quer no seminário, quer no Instituto, quer na escola dominical, quer lendo a Bíblia em casa, quer lendo vários livros evangélicos, nada disso tem valor se não for o poder do Senhor para efetivar aquilo que a gente faz. E isso é motivo de conforto para nós, irmãos. Para concluir, eu quero lembrar então a história que eu contei no início, do príncipe Harris e da sua esposa, que casaram-se e agora esses dias disseram que estão se desligando da família real porque não aguentaram, não querem aquela pressão da cerimônia e a pressão das leis. Nós somos diferentes deles. Nós somos chamados do nada para fazer parte da aliança de Yahvé, mas nós não queremos sair, porque é impossível para o crente verdadeiro sentir pesar naquilo que o Senhor tornou em descanso. E que Ele nos abençoe, irmãos. Amém.